Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 24 de maio de 2022. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Eu estou aguardando a sua participação, hein? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela. 19 é o nosso DDD 978293776. Eu vou repetir o número do nosso WhatsApp. 978293776. O número apareceu aí na sua tela um pouquinho antes, olha só, estou apontando aqui, ó. Tem o nosso QR Code. Como é que ele funciona? Tá com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na terceira reunião ordinária, vereadores aprovam em análise final projeto dos vereadores Fernando Mendes e Igor Diego, que autoriza o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público municipal. Vereador Cecílio Santos quer a criação da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir a operação do sistema de transporte público em Campinas. Após indicação do vereador Otto Alejandro, começam as obras da ciclovia no bairro Vila União. E o quadro É o Bicho conta toda a história do cachorro Thor, que fugiu de casa, correu cerca de 4 quilômetros e apareceu no estádio Moisés Lucarelli, na arquibancada, assistindo partida de futebol da Ponte Preta. E já a gente fala também sobre o jogo de hoje à noite. A Ponte Preta recebe no estádio Moisés Lucarelli a Chapecoense, nona rodada da Série B. Já a gente fala sobre este confronto. Primeiro, olha só, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a vacinação contra gripe e sarampo nas creches aqui de Campinas, porque a cobertura vacinal ainda não atingiu os índices esperados e necessários. Então, sobre esta iniciativa, a importância de uma cobertura vacinal alta, aciona o repórter André Aranha, que vai nos contar diretamente da Unidade de Vigilância em Saúde sobre as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, André. Pois é, boa tarde para você, Gabriel, boa tarde para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. A Prefeitura de Campinas está aumentando a cobertura vacinal e indo até as creches. Mas para falar muito mais a respeito desta situação, como está a vacinação contra a gripe, o sarampo, eu estou aqui com a Shaula, tudo bem? Boa tarde mais uma vez, Shaula, prazer em tê-la conosco de novo aqui no Câmara Notícia. Olá, boa tarde, é um prazer, agradeço o convite por estarmos aqui discutindo esse assunto. Bom, como que é isso, então? A Prefeitura está aumentando a cobertura vacinal porque está abaixo da expectativa? Exatamente, a campanha começou dia 26 de março, né? E para todos os públicos-alvos a gente identifica ainda um percentual abaixo do esperado. Então, várias estratégias estão sendo pensadas e uma delas é a ida até os centros de educação infantil para atingir esse público das crianças, né? Na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade. Bom, neste momento, quem pode se vacinar? Quais são as pessoas que estão aptas? Todos os públicos desde o início da campanha, então os idosos, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a 4 anos, gestantes, puérperas e mais recentemente os novos públicos que entraram, né? Os caminhoneiros, forças armadas, forças de segurança e salvamento, transporte rodoviário e outros que podem ser identificados também no site. Bom, a ideia então é contemplar 60 unidades educacionais até o dia 3 de junho, que cai numa sexta-feira, né? Exatamente, dia 3 de junho é, a princípio, o término, né, da campanha de influenza e sarampo, então até essa data a gente almeja alcançar 60 centros de educação infantil para buscar essas crianças que por algum motivo ainda não foram vacinadas. Bom, Shaula, por que você acha, acredita, o que a Prefeitura entende que algumas crianças não estão sendo vacinadas? A Prefeitura até tem feito campanha nesse sentido, você inclusive está conversando conosco aqui, não é? Falando a respeito desta situação, da importância. Qual o motivo disso?
A gente discute bastante essas questões, né? A gente acredita que às vezes pela falta de informação ou pela dificuldade de acesso, por informações equivocadas, né? As fake news, existem muitas notícias falsas, por acreditar que talvez essas doenças não aconteçam mais, né? Então a gente aproveita muito para reforçar isso. O sarampo é um bom exemplo, era uma doença erradicada até 2016, a partir de 2018 ele é reintroduzido no país. Então, assim, por conta da baixa cobertura vacinal de fato. Então, a gente não tem a população devidamente protegida. Existem bolsões aí de pessoas não vacinadas que facilitam a circulação do vírus. Então, esse é talvez um dos principais motivos aí das pessoas deixarem de procurar a vacinação. Bom, vocês estão num assunto muito importante aí, não é? Porque por conta justamente da pandemia, da Covid-19, muita gente até acha que não existe mais gripe, esse tipo de coisa, né, Shaula? Mas não é por aí. A vacinação tem também que tomar contra a gripe, né? Com certeza. Então, nos 2 últimos anos, por conta do isolamento social, as pessoas circulavam mais, as crianças não iam para a escola. Então, a circulação viral era menor. Agora, com as pessoas voltando às atividades aí normalmente, o risco de transmissão continua. E a vacina é justamente para isso, para diminuir essa circulação viral, para proteger dos casos mais graves, das internações e até óbitos que podem ser causados por essas doenças. Bom, por falar em Covid, pode tomar as 2 vacinas ao mesmo tempo? Como que é essa situação? Para toda a população de 12 anos ou mais, as vacinas podem ser aplicadas simultaneamente ou com qualquer intervalo. Para as crianças, né, menores de 12 anos, daí precisa ter um intervalo de 15 dias entre a vacina de Covid e as demais. Mas o público-alvo de crianças de 6 a 4 anos ainda não toma a vacina da Covid, então eles poderão receber influenza e sarampo no mesmo dia. Quem tomou ano passado, normal também? Precisa, a influenza precisa ser aplicada anualmente, tá? Porque as cepas, os vírus que contém dentro da vacina, eles são diferentes, são de acordo com os vírus circulantes naquele ano. Então, mesmo que a pessoa tenha tomado em dezembro do ano passado, esse ano é recomendado que tome uma nova dose. Bom, apenas 22% do público-alvo de gestantes, não é? Apenas 22%, portanto, vacinados. Pouco, né, Shaula? Muito pouco, são as 2 categorias que mais nos preocupam, né? As crianças, que estão com uma cobertura de apenas 24%, e as gestantes com uma cobertura de 22% para a influenza, né? Isso chama bastante atenção e a gente precisa muito incentivar que essas pessoas nos procurem. Então, nas idas aos centros de saúde, durante as consultas de pré-natal, de puericultura, aproveitem para se vacinar. Como está a cobertura para os idosos? Idoso que está um pouquinho melhor, que foi a campanha, o público-alvo que começou, né, primeiramente em março, então está com 76% nesse momento. Bom, até quando vai a campanha de vacinação? Vai até dia 3 de junho, em todos os centros de saúde, de segunda a sábado, todos os horários disponíveis no site também, então a população pode procurar sem agendamento qualquer um dos serviços de saúde para receber a vacina. Você falou sobre o site também, não é? Encontra lá todas as informações, quem acessar, tranquilo, pode... Perfeitamente, lá tem mais orientações, tem algumas dúvidas, respostas, né, para algumas dúvidas, o horário de funcionamento de todas as unidades. Então tem tudo certinho no nosso site para a população, fica à disposição. Bom, uma pergunta que certamente você deve ouvir aí com bastante frequência, né, Shaula? A vacina, de fato, ela é segura, né? Com certeza. As pessoas não precisam ter nenhuma preocupação com relação a isso, né? Nenhuma. São 2 vacinas, especificamente a da influenza e sarampo, que são super bem toleradas, muito seguras, eficazes, raramente com algum evento adverso mais preocupante. Pode sim dar uma dorzinha no braço, uma dor local, um pouquinho de febre, mas nada que a gente não acompanhe de pertinho no centro de saúde, então a população pode ficar totalmente tranquila em relação à segurança e eficácia da vacina. Bom, e agora a gente está num período, né, tá frio e tudo mais, período de inverno, né? É um período que as pessoas ficam mais, né, propensas a ter uma gripe, então é ainda mais importante por conta justamente desse período, né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Com certeza. Então, assim, a sazonalidade, né, que é esse período de dias mais frios e mais secos, ela prejudica, né, a transmissão, ela aumenta a transmissão do vírus, a circulação viral, e é importante que as pessoas tomem a vacina o quanto antes,
porque ela leva aí de 2 a 3 semanas para atingir o nível ideal de proteção. Então, quanto mais cedo a pessoa tomar, mais rápido ela vai ficar protegida. Bom, falando um pouquinho agora especificamente sobre a vacinação contra o sarampo, né? Cuja dose também pode ser aplicada com segurança, ao mesmo tempo que a gripe, não tem nenhum problema também, não é? Não, as 2 vacinas elas podem ser aplicadas simultaneamente, sem problema nenhum. Estão sendo vacinadas crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias, é isso? Exatamente. Para sarampo, é uma atualização da carteirinha da situação vacinal, né, para os trabalhadores da saúde, e para crianças nessa faixa etária, a vacinação é indiscriminada. Então, independente de terem já o calendário completo, de já terem tomado as 2 doses recomendadas, na campanha a criança recebe mais uma dose. Também, não é? A exemplo da gripe, a vacinação contra o sarampo também está baixa, né? Tá sim, uma cobertura nas crianças de 21% apenas, quando a meta é alcançar 95% desse público-alvo. Nossa, então tá longe, hein, Shaula? Tá bem longe, por isso que a gente tem pensado em várias estratégias, e essa parceria com a Secretaria Municipal de Educação é uma grande porta, né, e uma grande estratégia para a gente tentar chegar perto dessa meta. Tem sido feito também um trabalho de conscientização para os pais? Sim, a gente já divulgou material via WhatsApp, por e-mail. Hoje em dia a circulação aí por rede social ela é bem ampla, né, atinge bastante gente, então a gente também tem investido nessa metodologia, né, de transmissão de informação. Boa, Shaula. Mais alguma coisa que você queira aproveitar o espaço aqui no Câmara Notícia, aproveitar para pedir aos pais que vacinem os Pedir filhos? muito que os pais vacinem os filhos, que procurem, aproveitem as oportunidades da nossa equipe, estando à disponibilidade, né, no centro de educação, ou que procurem os nossos serviços. Caso tenha um problema no horário, de sábado sempre temos 12 centros de saúde abertos também à disposição para realizar essa vacinação. Valeu, obrigado. Obrigada. Bom, é isso aí. Conversamos com a Shaula, que falou também sobre a importância da vacinação contra a gripe e contra o sarampo. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, também a Shaula Vizelli, articuladora do Programa Municipal de Imunização, com informações importantes, né, sobre a vacinação da gripe e de sarampo. Se você que está nos acompanhando acessar o site vacina.campinas.sp.gov.br, você também tem informações para tirar as suas dúvidas em um site seguro com informações corretas. 12h13, você já viu aí na sua tela, a Mirna Abreu está aqui nos nossos estúdios, hora das notícias da Metrópole de Campinas, e a gente começa com um panorama, uma notícia positiva, né, Mirna? Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. É positiva, mas ao mesmo tempo é preciso ficar em alerta, porque os dados são apenas da plataforma municipal. Olha, nós não temos mortes registradas pela Covid-19 em Campinas. Então, continuamos com os últimos números de 5.083 óbitos. E tivemos 11 casos a mais desde a última sexta-feira, somando 213.129 casos da Covid-19 em Campinas. Mas a Prefeitura informa ainda que os dados atualizados foram até o dia 17 de maio no Sistema Federal. Então, esses dados que nós apontamos aí, que é importante sim comemorar, são dados no Sistema Único de Saúde Municipal. Os dados completos englobam também as redes particulares e também o SUS estadual. Então, a gente aguarda a atualização federal. E a gente está falando de saúde, né? Está falando de vacinação, de gripe e tudo mais. A gente vai falar aqui sobre a questão dos leitos pediátricos, Gabriel. Olha só, o Estado deve implantar aqui em Campinas 70 leitos pediátricos, corrigindo, na região de Campinas. Quem acompanhou esse trabalho, toda a reunião que aconteceu na Prefeitura nesta segunda-feira, foi Michel Amorim. Foi realizada esta semana uma reunião em que participaram o prefeito de Campinas, representantes da saúde da cidade e do estado, onde ficou definido que nos próximos dias o governo do estado de São Paulo deve apresentar um cronograma para a implantação de 70 leitos de enfermaria pediátrica e de UTI e UCI neonatais em Campinas e região. Aquela proposta
de abertura de 30 leitos em Jaguariúna, Paulínia e Santa Bárbara do Oeste foi reafirmada pelo governo do estado, tanto quanto a abertura dos leitos de enfermaria em Sumaré, no Hospital Estadual de Sumaré e na Unicamp também. O que nós combinamos com o estado é que nos próximos dias eles vão anunciar o cronograma exato da implantação desses leitos. Esse foi o segundo encontro para discutir soluções para a alta demanda de leitos pediátricos e neonatais. A maioria dos pacientes internados em Campinas está com doenças respiratórias. Mais de 30% são de outros municípios. Campinas sempre atendeu, não se nega, faz parte de uma cidade que é centro de uma região metropolitana como Campinas, atender, mas o percentual aumentou nessa crise da pediatria. O prefeito de Campinas explicou o motivo desse aumento de demanda. Existe o que a gente chama de sazonalidade, que é durante o período do inverno, outono e inverno, você ter um aumento dos casos de pediátricos, e principalmente casos respiratórios, síndromes respiratórias. O que nós observamos também é que com os 2 anos da pandemia, as crianças ficaram mais protegidas, as aulas presenciais foram suspensas e essas crianças ficaram 2 anos protegidas. À medida que elas voltam ao convívio de outras crianças, você nota que elas passam a ter mais infecções respiratórias, que é comum do contato das crianças. Os leitos criados pelo Hospital Mário Gatti, os 7 leitos, sendo 6 de enfermaria e 1 de enfermaria de observação, amenizaram um pouco a situação no final de semana. Logo, logo estaremos lançando um balanço, mas isso não tira a necessidade de maior número de leitos, tanto de enfermaria de pediatria, como a enfermaria do Hospital Estadual de Sumaré e os leitos que a Unicamp propôs, como atendimento neonatal, UTI, no caso, os 30 leitos que foi comprometido pelo Estado, em Paulínia, em Jaguariúna e em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, o boletim que foi enviado ontem no final da tarde pela Prefeitura de Campinas aponta uma ocupação de 85,7% nos leitos de UTI infantil aqui na cidade de Campinas. São 105 leitos de UTI disponíveis, 90 ocupados, dos quais 46 estavam com síndromes respiratórias agudas graves. E a gente tem, inclusive, Gabriel, aqui no próprio boletim informativo da Prefeitura, que traz diariamente a situação epidemiológica da cidade, a gente tem aqui, olha, no SUS estadual, que é a Rede Mário Gatti de urgência e emergência, 34 leitos, todos ocupados. Na UTI infantil estadual, que é no HC da Unicamp, nós tínhamos 19 leitos ocupados, apenas 1 livre. E na rede particular, dos 37, de todos os leitos disponíveis, que na verdade são 51, 37 ocupados e 14 estavam ocupados. A gente lembra que, olha, a gente tem aqui os dados que vêm do CROSS Municipal, que é uma rede, inclusive, que faz aí o monitoramento dos leitos disponíveis aqui na cidade. Temos ainda, para se ter uma ideia, a gente falou agora há pouco de vacinação, da importância da vacinação contra a gripe, olha aqui as doenças respiratórias que estão aí acontecendo aqui na cidade, por isso motivando essa internação em leitos de UTI. Nós temos no SUS municipal, das crianças internadas, 19 estão com outras variantes de síndrome respiratória, que é o vírus sincial respiratório, Nós temos 13 crianças com Covid-19 e temos 4 crianças com outras causas na UTI municipal. Na UTI estadual, lá no HC da Unicamp, nós temos uma criança com Covid-19 investigando, importante lembrar, o amarelo é investigando, ok? Não é confirmado ainda. Uma confirmada, que é o vermelho, e nós temos 6 crianças com outras causas. Já na UTI particular, 7 crianças com outras causas, uma também com Covid-19, 4 crianças que estão investigando, ou seja, está aguardando o resultado de laboratório com suspeita de Covid-19, e temos 5 crianças internadas por outras síndromes. O que acontece? A gente lembra que a gente tem a vacinação da gripe, a gente tem a vacinação contra o sarampo, que inclusive foi o boletim do André, fazendo agora a prefeitura esse mutirão, justamente para que a gente possa ampliar a cobertura vacinal aqui na nossa cidade,
mas ainda para as crianças com idade acima de 5 anos, nós temos a vacinação contra a Covid-19 também. Todas essas vacinas e informações a respeito, nós temos lá no site vacina.campinas.sp.gov.br. Lá tem todas as informações a respeito de todo o calendário vacinal, Covid, gripe e também contra o sarampo. A gente está falando agora de crianças. Já na UTI adulto, a situação é um pouco mais tranquila, olha. A gente tem uma ocupação de 65,6%. São 64 leitos de UTI adulto destinados às doenças respiratórias, 42 leitos estão ocupados e desses leitos, desses 42, 10 pacientes adultos estão internados em UTI devido à Covid-19 e 22 estão em leitos de enfermaria. Importante salientar, esses dias a gente falava, Gabriel, do leito de enfermaria para criança. Ontem a gente teve até um respiro, como o prefeito falou, olha, a gente tinha um leito disponível de enfermaria. A gente teve na semana passada crianças sendo assistidas em pronto-socorros, aguardando uma vaga em leito de enfermaria. Ontem essa situação melhorou um pouco, mas a gente aguarda então a vinda desses 70 leitos em nossa região. Tá certo. Então aqui nós temos mais informações, né? Quando a Mirna estava falando sobre ocupação em leitos de UTI com doenças respiratórias. A gente tem aqui internados confirmados com Covid-19 em relação aos adultos. Então são informações importantes para a gente ter esse panorama aqui na cidade de Campinas. Tá certo. Então, olha, a gente pensa então nessa questão da saúde, mas a cidade tem uma outra discussão também, que inclusive hoje, a partir das 4 horas da tarde, acontece essa discussão em uma audiência pública que será realizada na Prefeitura Municipal, a cargo da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. A ideia é discutir a legislação sobre poluição sonora, com detalhamento de regras de funcionamento de comércios e também sobre como evitar reclamações de perturbação do sossego da comunidade. Estará em discussão ainda a possibilidade de extensão do horário de funcionamento de alguns deles após as 10 horas da noite, uma demanda de empresários do setor, que a gente lembra que vão participar o pessoal da Abrazel, que é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e também dos conselhos de segurança. E você, população, também pode participar indo pessoalmente até a prefeitura. A gente lembra que essa audiência pública vai ser no Salão Vermelho, que fica na Avenida Anchieta, número 200, ou também terá transmissão pelo YouTube da Prefeitura de Campinas, lá no canal do YouTube da Prefeitura, para que as pessoas entendam o que é essa discussão sobre a lei da poluição sonora. Mais informações no 3766-2300 ou então pelo e-mail audienciapublica, tudo junto, ceplurb@campinas.sp.gov.br. Tá certo, então, Mirna Abreu, a gente fala agora sobre um concurso que tem a possibilidade do motorista enviar uma foto ou vídeo sobre boas práticas no trânsito. É um concurso para os moradores de Campinas que é promovido pela INDEC. A gente está no Maio Amarelo, ainda está acontecendo um monte de ações em relação à comemoração desse mês, mas olha só, segurança no trânsito não é só em maio, não. Por isso, esse concurso que começa agora e vai ser até o dia 19 de agosto, vai inclusive promover, olha, boas práticas no trânsito, enviando fotos ou vídeos produzidos com celulares ou câmeras digitais, escolhendo 4 subtemas. São eles: segurança no trânsito, responsabilidade de todos, escolhas e gentilezas, comunicação no trânsito e em defesa dos nossos limites. Os primeiro e segundo colocados em cada subtema vão ganhar R$ 1.500 e R$ 1.000 como premiação. Vai ter uma comissão julgadora que vai analisar todos os trabalhos e a premiação vai ocorrer em setembro, entre os dias 18 e 25. As regras desse concurso de foto e vídeo para os moradores de Campinas está lá no site endec.com.br. Você acessa a aba Educação e a seção
primeiro prêmio Boas Práticas. Boa sorte para todo mundo, né? Lembrando, gente, o clique tem que ser dado com o carro parado, viu? Não vai tirar foto com o carro andando, não. Exatamente, senão não é uma boa prática no trânsito, é importante esta informação. Mina, a gente fala agora sobre mais um reajuste acontecendo para quem for viajar, uma viagem interestadual e for embarcar na rodoviária de Campinas. Porque a gente sempre sabe que o preço da passagem tem embutido ao que é chamado de taxa de embarque. E agora a taxa de embarque para viagens interestaduais lá no terminal multimodal Ramos de Azevedo tem um novo valor. É um reajuste de 25,126% e passa de R$ 6,32 para R$ 7,91, de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A última alteração aconteceu em maio do ano passado e agora acontece esse reajuste. Então, agora no preço da sua passagem, R$ 7,91 aqui em Campinas, da taxa de embarque. Mirna, a gente sabe que o imposto de renda as pessoas podem fazer até o dia 31 de maio, o último dia deste mês, então nós estamos aí na última semana. Para aqueles que entregaram logo no início que foi disponibilizado, o primeiro lote também já está à disposição. A consulta já começa hoje para a restituição, então, do imposto de renda de 2022 para quem já entregou logo lá no comecinho, olha. E o pagamento vai ser feito na próxima terça-feira, dia 31, na conta bancária indicada pelo contribuinte ao fazer a declaração. Neste primeiro lote vão receber a restituição os contribuintes que têm preferência no pagamento, como idosos, pessoas com deficiência e professores, e também os contribuintes que enviaram a declaração no início, lá em março. Segundo a Receita, serão pagos 6,3 bilhões em restituições. Anota aí o site da Receita, www.receita.fazenda.gov.br. Você vai ver, coloca o seu CPF se já vai receber nesse primeiro lote de restituição. Você já enviou a sua declaração do imposto de renda ou vai deixar para esses últimos dias? Eu sou daquelas que deixa para a última hora mesmo. Então, provavelmente vou receber no último lote. No último lote, exatamente. Tem que correr contra o tempo. Então, Mirna Abreu, e você de casa também que ainda não enviou, dá tempo, tem que correr aí com todos os documentos. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já aproveito sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo. E nós começamos com uma indicação do vereador Otto Alejandro, que deu certo, hein? É hora de Câmara nas ruas, porque o vereador ele esteve no bairro Vila União para o início das obras da ciclovia ali naquela região. Olha, uma demanda antiga em que o parlamentar levantou essa bandeira. Na segunda-feira, dia 23, iniciaram as obras para a construção da ciclovia na Vila União. A obra é resultado de uma indicação do vereador Otto Alejandro, que solicitou a intervenção no bairro da região sudeste de Campinas. Hoje é um dia muito feliz, não só para mim, mas todos os moradores aqui da Vila União que esperam tanto tempo. Quando eu assumi vereador, fizemos essa indicação junto ao prefeito Dário e ao Vinícius Riveretti, quem eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer mais uma vez pelo empenho. E hoje, sem dúvida nenhuma, quem ganha é a população aqui da Vila União e região. São quase 3,4 km de ciclovia, com 100 metros de ciclofaixa. E o mais importante, conseguimos também que a empresa responsável construa em anexo à ciclovia também uma calçada de 2 metros para a população ficar diferenciada, ciclofaixa e a calçada para os pedestres. Então vai ser 3,4 km que vai trazer saúde e principalmente também a valorização aqui de todo o entorno da Vila União. Segundo Otto Alejandro, ciclistas e moradores da região já reivindicavam a ciclovia e o calçamento há muito tempo. Vinícius Riveretti, presidente da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, a ENDEC, garantiu que a obra será entregue no prazo. Pode esperar uma obra que nós vamos concluir no prazo previsto, né? Pretendemos concluir em 6 meses, uma obra que um projeto que houve muitas dificuldades, por isso não começamos antes. É importante dizer isso, que a gente possa fazer mais projetos de ciclovia e ciclofaixa e principalmente interligar isso nas demais ciclovias da cidade.
levando mais um meio de transporte, uma mobilidade sustentável para toda a cidade de Campinas. Dulce Ferreira, moradora da região e ciclista, comemorou o início da obra. O melhor de tudo isso é a segurança, que eu penso que esse espaço, que essa área de ciclismo vai trazer para nós. Porque hoje a gente tem um grupo muito grande de pessoas que andam de bike. E, infelizmente, é muito perigoso. E a gente teve, né, com a presença do Otton, vereador, que nos prometeu, e agora parece que vai ser cumprido, a área de ciclismo aqui no Vila União, onde eu moro, próximo do bairro. Mas eu pedalo muito por aqui. Então, nós estamos esperando e a gente está muito feliz com tudo isso. Então, a gente está aguardando essa ciclovia sair. Até quem não tinha bicicleta ficou empolgada com a ideia e vai comprar a sua, como contou Maria de Lourdes, moradora do bairro há 20 anos. Eu não tinha bicicleta, porém eu tenho muita vontade, né, de andar de bicicleta, eu já faço caminhada, eu faço academia, e eu não tinha bicicleta por conta do medo, né, o calçamento muito ruim, não tinha uma ciclovia. Agora, com o projeto do Otton, isso veio mudar muito a qualidade de vida do pessoal do Vila União. E a gente segue acompanhando aí as obras, né, da ciclovia no bairro Vila União. Mirna Abreu, vamos repercutir porque ontem foi dia da terceira reunião ordinária, muitas discussões e votações dos projetos, e a gente começa com a autoria dos vereadores Fernando Mendes e Igor Diego. A proposta que foi discutida e aprovada no mérito vai permitir o translado de animais domésticos de pequeno porte no transporte público coletivo municipal. O vereador Fernando Mendes, que é um dos autores da matéria, comentou o PLC. Há muito tempo, os animais vêm ganhando uma série de benefícios em forma de lei. A questão do abuso, do maus-trato e uma série de outras situações, né? Porém, a própria cidade começou a trazer uma série de respostas através de castramóvel, através de clínicas volantes, mas só que a pessoa, que são os tutores, não tem como fazer esse traslado dos animais. Então nós trouxemos esse projeto, demos uma reformulada nele, para que as pessoas que vão para o tratamento, que vão para os cuidados, ou então fazer um passeio, uma visita, eles possam ter a condição de usar o transporte público. Fernando Mendes disse ainda que, para ocorrer esse translado, algumas regras deverão ser seguidas, como animal de porte pequeno, pesando até 15 quilos, e também que eles estejam dentro de uma caixa ou bolsa próprias para o transporte. As próprias caixas já é uma forma de segurança, para não haver contato do animal com as pessoas. E também, na regulamentação desse projeto, vai ser definido horários, né? Porque tem os horários de pico, que as pessoas normalmente não vão se utilizar do transporte, mas num horário especial para que eles possam, assim, fazer uso. E além dos projetos, nós falamos também sobre as moções, e a gente começa com a do vereador Luiz Rossini. A moção que foi aprovada, que foi, na verdade, protocolada pelo vereador Rossini, ela apela ao governo de São Paulo para que acelere a construção de uma unidade do Bom Prato perto do Hospital das Clínicas da Unicamp. O parlamentar explicou o motivo do documento. No passado, atendendo a uma solicitação de usuários e familiares que frequentam o Hospital das Clínicas da Unicamp, o então governador do estado, Márcio França, sinalizou com a possibilidade de instituir também um Bom Prato ali na Unicamp, numa área que já existe lá. E passou e a coisa não saiu do papel. Então a ideia é retomar esse movimento para que se possa instalar uma unidade do Bom Prato ali na Unicamp, próximo ao Hospital das Clínicas, que recebe milhares de pessoas de todo o estado, até de outros estados, e são famílias muitas vezes carentes, que têm dificuldade até de adquirir alimentação. Então, se tivesse uma unidade do Bom Prato, ia ser de um alcance, de um benefício social muito grande, ia beneficiar
milhares de famílias. Aliás, havia uma projeção, talvez, de fornecer cerca de 1.500 almoços por dia. Então, nessa moção, a gente apela ao atual governador Rodrigo Garcia para que retome esse projeto, né, e que Campinas, no caso ali na região da Unicamp, possa ser agraciada com mais unidade do Bom Prato. A gente vê essa que existe no centro de cidade, o quanto ela é útil para essas pessoas. E a primeira vice-presidente da Câmara, a vereadora Débora Palermo, também protocolou uma moção no mesmo sentido. Ambas vão ser analisadas na próxima reunião ordinária. Hora de falar agora sobre a iniciativa da vereadora Mariana Conte com uma abertura de CPI. Foi instaurada aqui na Câmara a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as ocorrências de violência nazifascista e racistas aqui em Campinas. A iniciativa, como o Gabriel disse, é da vereadora Mariana Conte. Algumas pesquisas têm mostrado aumento de organizações fascistas e aqui em Campinas nós também temos indícios disso. Tivemos ação na Unicamp, ação num bar em Barão Geraldo, ação em escola, inclusive aterrorizando pais, alunos, inclusive ameaçando massacre dentro da escola com símbolos nazistas, e apologia ao nazismo é crime. Então, por isso, é importante que a Câmara dê uma resposta, né, consiga dar uma resposta contundente para investigar as relações desses grupos, relações com políticos, relações com instrumentos de mídia, redes de mídia. Então, esse é o objetivo da construção dessa CPI. E ontem à noite mesmo foi feito o sorteio para a composição da CPI, dos membros da CPI. Mariana Conte, como é a propositora, vai ser a presidente, a vereadora Guida Calisto, relatora, e os demais membros são os vereadores Gustavo Peta, Carlinhos Camelô, Arnaldo Salvetti, Rodrigo da Farmadique e Igor Diego. E olha só, ontem o segundo vice-presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, foi quem presidiu os trabalhos da terceira reunião ordinária. Ele falou da importância de estar à frente de uma sessão que agora conta também com a participação popular. O fato de ser reunião presencial, ela tem um outro clima, né? Esse contato com o público, ouvir até manifestações, faz parte da democracia. E presidir uma sessão da Câmara é sempre uma honra para qualquer vereador. E todas as discussões da terceira reunião ordinária podem ser conferidas no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai lá na nossa playlist e clica em cima de terceira reunião ordinária. E o resultado da votação no site campinas.sp.leg.br. Lembrando que os itens que não foram analisados na terceira reunião ordinária estarão na pauta desta quarta-feira. E além da reunião ordinária, nós temos o trabalho dos parlamentares através das comissões. E a gente fala da Comissão Especial de Estudos sobre a desburocratização da administração pública. Olha, ela terminou o trabalho, entregou o relatório que aponta 38 propostas para modernizar e solucionar os entraves burocráticos do poder público. A Comissão Especial de Estudos sobre a Desburocratização na Administração Municipal fez a entrega do relatório final. A comissão iniciou os trabalhos em fevereiro do ano passado, realizou 5 reuniões e teve como presidente o vereador Paulo Gaspar e como integrantes os vereadores Felipe Marquesi, Igor Diego, Major Jaime e Rodrigo da Farmadique. Ao todo, foram apresentadas 38 propostas para melhorar e modernizar os procedimentos para solucionar entraves burocráticos do poder público em vários setores. A gente pediu prorrogação do prazo, era para durar 6 meses, acabou durando 1 ano. E a gente escutou 5 setores que são os mais afetados aí pelo excesso de burocracia, né? Escolas infantis, setor da construção, hotelaria e eventos, setor de contabilidade e bares e restaurantes. Demora na concessão do alvará, excesso de documentação
e o custo, né? Então, como são muitos itens, você precisa de contador, você precisa de advogado, você precisa de um monte de coisas. Então, isso onera demais o processo e favorece que as pessoas continuem na ilegalidade. Isso impede geração de emprego, isso gera problema de segurança jurídica, isso diminui a arrecadação no município, uma vez que o cidadão ilegal não paga impostos. Então, é muito danoso o excesso de burocracia. O relatório completo está disponível no site www.campinas.sp.leg.br. A gente apresentou para o prefeito, para todas as secretarias envolvidas. Durante esse 1 ano, a gente já veio conversando, já veio adiantando para as secretarias todos os gargalos que existem. Já estabelecemos canais de comunicação direta com esses setores para tentar agilizar os processos. Algumas coisas já foram feitas pelo Poder Executivo, que a gente fica muito feliz, como o curso de capacitação que foi feito pela Secretaria de Planejamento, como a lei de eventos que a gente já aprovou aqui do Executivo, enfim, esse fim de semana mesmo a Secretaria de Planejamento adiantou que o tal do WAVE, o estudo de impacto de vizinhança, é algo que provavelmente vai ser tirado do processo de concessão de alvará. Então, assim, muito feliz de saber que o Executivo e o Legislativo estão trabalhando em sintonia e em sinergia para a gente diminuir a burocracia em Campinas. E por falar em comissão especial de estudos, o vereador Cecílio Santos também tem uma proposta. A iniciativa do vereador quer que a Câmara instale uma comissão especial de estudos para analisar e discutir o transporte público municipal. O vereador Cecílio Santos propôs a criação de uma comissão de estudos sobre a operação do transporte público de Campinas. A intenção é atuar intensamente na fiscalização do serviço, propor soluções e também acompanhar o processo de licitação para o novo modelo de transporte na cidade. Porque nós temos muitas quebras de ônibus, falta de horário nos bairros. A operação do transporte em Campinas já foi muito boa. Hoje está muito ruim, inclusive porque os ônibus não conseguem chegar pela manhã no bairro. Então, o ônibus pega fogo, então é muito complicado isso. E não é o trabalhador que opera o ônibus o culpado, entende? Então, essa situação, nós queremos chegar a um denominador que não seja só achar o culpado. Nós queremos achar uma solução. O requerimento deve ser aprovado em plenário e, posteriormente, os partidos interessados em participar indicarão os vereadores que farão parte do grupo. Cecílio falou como deve ser o trabalho da comissão. De ouvir a população, colher informações de especialistas e também dos operadores do sistema de transporte no nosso município. E nós vamos analisar em 3 momentos. O primeiro momento é a operação hoje, como ela está. O segundo momento é elaborar propostas para quando estiver operando de fato o BRT, tá certo? E apresentar sugestões também da malha de linhas, porque hoje nós temos uma malha de linhas que atende a população. Com os corredores funcionando, nós vamos ter seccionamento de algumas linhas, essa é a proposta que estão apresentando, e portanto nós queremos discutir justamente isso. Nós vamos estabelecer canais de comunicação e também reuniões com a população para que possam participar. Certamente contaremos com o apoio da TV Câmara, levando as informações e as discussões na comissão para toda a população da cidade de Campinas. O parlamentar entende que a comissão também deve acompanhar o processo de construção da nova licitação do sistema de transporte de Campinas. Embora as obras do BRT não sejam objeto específico dessa CEE, elas também deverão estar na pauta, pois impactam diretamente no sistema de transporte público da cidade, inclusive com a possibilidade de utilização imediata de parte da estrutura do novo sistema, como corredores e pontos de ônibus. Queremos ouvir os especialistas, até porque esta malha de linhas que atende os bairros, hoje, ela tem um ciclo de horários. Conforme a mudança para a operação do BRT, isso vai mudar consideravelmente. Portanto, a gente pode ter um ganho, mas também a gente pode ter algumas percas. Então, é preciso que a gente discuta isso com os especialistas, tendo também a opinião da população. Porque, veja só, você que usa o ônibus sabe que é você que sabe o horário
precisa sair do bairro, o horário que precisa chegar no serviço. Então, é preciso que o sistema ofereça confiança ao usuário, né? Hoje, infelizmente, o usuário não tem essa confiabilidade. Por isso, o sistema passa por problemas muito sérios. O que a gente quer? A Câmara dá essa contribuição ao município, né, a ter um transporte que seja de confiança e que tenha um preço justo. Lembrando que ainda vai ser analisado o requerimento com o pedido de abertura dessa comissão especial de estudos, e aí sim, nós teremos aí a escolha dos membros da comissão e automaticamente o vereador Cecílio Santos será o presidente. Hora de nós falarmos sobre a agenda aqui da Câmara de Campinas, porque hoje é tarde de reuniões, praticamente coladinho aqui com o nosso Câmara Notícias, já tem a partir das 2 horas, né? Hoje tem trabalho de comissões permanentes e comissões especiais de estudos também. Olha, a gente começa com a 4ª reunião ordinária às 2 horas da tarde, é a Comissão Permanente de Educação e Esporte, presidida pelo vereador Gustavo Peta. E às 4h30 da tarde acontece a reunião da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, que é presidida pelo vereador Eduardo Magoga. E amanhã, logo cedinho, às 10 horas da manhã, a gente tem a 8ª reunião da Comissão Especial de Estudos, com a finalidade de analisar, propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos da cidade, e em especial nós temos a Avenida Princesa do Oeste e a Avenida Orozimbo Maia. Esta Comissão Especial de Estudos é presidida pelo vereador Paulo Búfalo. Tá certo, então, Mirna Abreu. Então, amanhã, já cedinho, tem esta reunião e às 6 horas da tarde tem a reunião ordinária, a 4ª, né? E no site campinas.sp.leg.br já confere aí todos os projetos que serão analisados. Que você detalhe amanhã no Câmara Notícia na hora do almoço. Combinado, a partir do meio-dia, então, a gente fala sobre estes projetos. Mirna Abreu, muito obrigado, então, por todas as informações. E você retorna, então, na quinta-feira, contando para a gente, então, como é que foi esta 4ª reunião ordinária. Combinado? Uma boa tarde para vocês de casa. Terça-feira é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje acontece a abertura da 9ª rodada e a Ponte Preta entra em campo às 9h30 da noite, hein? Aqui em Campinas, estádio Moisés Lucarelli contra a Chapecoense, do técnico Gilson Kleina, velho conhecido, né? Até 3 meses atrás estava no clube campineiro. Bom, para este duelo de logo mais, o técnico Hélio dos Anjos, o atual treinador pontepretano, não pode contar com o meio-campista Ramon e com o atacante Danilo Gomes, ambos suspensos com o 3º cartão amarelo. Por outro lado, estão de volta lateral direito Norberto, zagueiro Fábio Sanches, volante Amaral e o atacante Luca. Deve reunir condições de jogo. O Luca, que é o artilheiro da equipe no campeonato no ano de 2022. É um importante reforço. O treinador ainda pode promover o retorno de Fecim à equipe titular. O Fecim que marcou, viu, o gol da equipe contra o Bahia lá em Salvador na última sexta-feira. E claro que amanhã, na quarta-feira, a gente conta a história dessa partida entre Ponte Preta e Chapecoense. E quem gosta de futebol e torce para a Ponte Preta, com certeza vai lembrar da história do Thor, aquele cãozinho que fugiu de casa só para assistir ao jogo do time do coração. Uma cena inusitada que chamou a atenção, viu? Mas olha, bichos invadindo jogos são mais comuns do que a gente pensa, viu? A partir de agora, dá uma olhada aqui no nosso quadro, É o Bicho. Incrível, né? Que ele fugiu de casa para ir assistir o jogo. Um cachorrinho pra lá de sortudo. Thor está sendo chamado de amuleto, talismã, pé quente ou seria pata quente, e de outras gírias que lembram Vitória.
Afinal, ele estava presente no jogo da Ponte Preta contra o CRB, quando o time de Campinas quebrou o jejum após 10 jogos consecutivos sem vencer na temporada. Tá vendo aquela arquibancada lá? É onde fica a torcida organizada da Ponte Preta. E foi de lá que o Thor acompanhou todo o jogo entre Ponte e CRB. Agora, como o Cãozinho conseguiu ter acesso ao estádio? Essa é uma boa pergunta. Na foto tirada durante a partida, dá para perceber que o cão pontepretano está bem à vontade. É como se o estádio fosse a segunda casa dele. Analisando as imagens, o coordenador de marketing da Macaca tem uma suspeita. Descobri pelas redes sociais, né? Ele entrou pelo portão 4 da torcida organizada e sentou ali na arquibancada e ficou assistindo o jogo. E aí um torcedor tirou uma foto muito feliz, inclusive, bonita foto do Thor assistindo o jogo. Essa foto viralizou, né? E aí chegou na gente, logo após o fim do jogo, essa foto já estava rodando aí todas as redes sociais. No jogo seguinte, em casa, Thor marcou presença. E claro, mais uma vitória alvinegra contra o Brusque. Thor é um cão que adora futebol. Até fugiu para assistir ao jogo do time do coração. Foi na sexta-feira. Eu fui colocar o lixo pra fora, né? Fui sair na rua, como de costume, à noite. E eu escutei o barulho do portão. No que eu já olhei pra trás, ele já estava correndo atrás de mim. Foi muito rápido. Eu inclusive, encostei o portão. Ele, muito esperto, conseguiu abrir. E eu fui atrás dele. E já aproveitei e gritei Wesley, meu namorado, e falei, corre que o Thor tá correndo. E ele foi correndo atrás. Só que ele achou que era brincadeira. Ele estava se divertindo. Ele corria, balançava o rabinho, corria, balançava o rabinho. E foi. E foi parar no Moisés Lucarelli. Fomos até 3 horas da manhã às buscas por ele. Não encontramos. Voltamos para casa. Aí no sábado pela manhã já fiz a postagem. Amigos próximos compartilhando. Bastante pessoas atrás dele. Aí fomos até a casa do antigo tutor, né? Que é o meu tio. Procuramos ele. Porque poderia ser que ele tivesse voltado lá, né? Não estava. Aí foi onde começou a bater o maior desespero. Já estava na sexta-feira, mas quando você busca em todos os lugares possíveis e não acha, foi dando aquele desespero maior, né? O Thor andou, hein? Após o jogo e tudo, o meu cunhado, que também é pontepretano, viu a foto dele no estádio. E falou, Dai, não é o Thor? Aí olhamos a foto, verificamos, ele sempre deitado com a linguinha de fora. Eu falei, é ele mesmo. E aí começamos atrás de pistas, né? Chamar a pessoa que postou, aí ele chamou, ele falou, olha, tem mais informações dele em um grupo chamado Animais Perdidos Campinas e Regiões. Vê lá que eu acredito que vocês vão ter mais informações. Aí foi onde a gente entrou nesse grupo e foi assim, graças a Deus, primeiramente, aos pontepretanos por terem cuidado, postado a foto, viralizado a foto, senão seria mais difícil para encontrar. E é esse grupo, porque aí no grupo tinha outras pessoas de bons corações que foi postando, olha, eu vi ele, não pude ficar, mas dei ração em tal lugar. Então a gente foi conseguindo traçar um trajeto, assim, uma localidade que ele pudesse estar, para a gente conseguir diminuir as buscas, assim, o lugar, assim, ficar mais específico. E aí foi onde no domingo, somente no domingo, a gente conseguiu encontrar ele. Ele estava ali próximo ao supermercado na Avenida da Saudade. Aí procuramos. Aí quando a gente estava quase desistindo de procurar ali naquela região onde falaram que viram ele, eu falei, vamos para as outras regiões que ele deve ter andado, porque o senhor atleta, né, andou muito por esses dias. Eu falei, vamos ir. Aí meu namorado falou, não, eu tô sentindo algo diferente aqui, vamos por aqui novamente. Quando nós fez o retorno da praça, ele estava deitado, aí encontramos, aí graças a Deus veio aquela sensação de alívio. Bichos roubando a cena em estádios de futebol é mais comum do que se pensa. Estes 2 cachorrinhos fizeram a festa no gramado da Arena Castelão, antes da bola rolar entre Fortaleza e Alianza Lima, pela Libertadores. Este aí deixou o Gandula no chão durante o jogo entre CSA e Cruzeiro pela Série B. Paciência tiveram que ter os jogadores de Londrina e Coritiba para um gambá cruzar o campo. E quando o animal resolve brincar de polícia e ladrão?
O cão policial Boris se soltou da coleira e invadiu o gramado na final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Retrô. E olha só, ele rouba até a bola do jogo. Craque que é craque precisa fazer aquele reconhecimento do gramado. E o Thor já conhece bem o campo da Ponte. Será que a macaca vai ganhar um novo companheiro? Então, a gente já tem a história do nosso animal, né? Nosso mascote, a macaca, tão querida. E por que não, né? O Thor vem trazendo aí, como a gente falou antes, né? Vem ajudando nos bons resultados, está num momento bom e acho que a macaca vai ficar feliz de ter um amigo aí. O cão sem raça definida conquistou os torcedores pontepretanos. Nas redes sociais ele é sucesso. Tem até uma página própria. Mimos com o símbolo do time chegam a toda hora. Uma mobilização que deve ajudar muitos animais. Como entidade, né, a Ponte Preta fez algumas doações de ração, alguns acessórios, mas eu acho que mais do que isso, né, toda a mobilização que saiu a partir dessa história, desse acontecimento, ela vem gerando ações de outras pessoas, né, então o Thor vem ganhando auxílio, tratamento, ele tem um probleminha, né, então de saúde, então toda a mobilização que foi em cima disso tem sido muito favorável para a vida mesmo do Thor, né. E ações como essa aí voltadas para o Thor, vocês pretendem fazer mais? Como que vai ser essa mobilização? Já que vocês têm bastante esse engajamento, né, de assistência social, não só para a pessoa, mas agora também para animal? Exato, né? É o que eu tenho falado, né? Acho que são dois momentos. A gente tem a história do Thor, que ela é bastante inusitada e feliz, né? Até pelo fato dele ter vindo sozinho, entrado no estádio, tá perdido, né? Essa é uma história que a torcida abraçou, a gente abraçou, e a partir disso levantou uma outra questão que é, como eu disse, que eu sempre falo, né? A Ponte Preta, ela é uma entidade gigante, né? Com centenas de milhares de seguidores, que tudo que ela faz reverbera muito. Então eu acho que é uma função, uma responsabilidade social da Ponte fazer trabalhos de natureza, como eu falei, social. Então estamos pensando sim a partir disso, como você falou, a gente já tem um histórico de algumas ações, né, em diversos setores, e a gente vai sim, não vai parar por aí, né. A gente não levava por conta da otite crônica, que é um problema de saúde que ele tem, e a gente tinha medo por conta do barulho, dele não se sentir à vontade. E primeiro que não poderia entrar, mas pelo menos na porta do estádio. Mas provou que vai ficar bem, se sentiu super em casa, ficou no estádio, entrou lá dentro, foi na arquibancada, tirou foto com todo mundo. Então, assim, além de ser o amuleto da sorte, virou mascote, né? Que ele chega lá agora, todo mundo Thor, virou celebridade de todo mundo lá. Que história, né? Curiosa, e as redes sociais, né, ajudaram aí a aproximar novamente os tutores com o animal, o Thor aí, que virou o torcedor da Ponte Preta. 12h59, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso Câmara Notícia, e na volta tem o nosso quadro Giro Ambiental, falando sobre terremoto que aconteceu em outro país, mas que foi sentido, viu, aqui na região. Então a gente vai falar por que isso acontece e tem também a previsão do tempo para esta quarta-feira aqui na cidade de Campinas. Não saia daí. Uma hora e 2 minutos, Câmara Notícia de volta ao vivo nesta terça-feira. E olha só, muito se diz sobre o Brasil ser um país livre da ação intensa de terremotos. Mas o que leva tantos brasileiros de várias cidades diferentes
relatarem sentir tremores de abalos sísmicos quando a origem é em outro país. Por que e como essas vibrações chegam aqui? Nós vamos entender a partir de agora no nosso quadro Giro Ambiental. No dia 10 de maio, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o norte da Argentina, mais precisamente em uma área próxima à fronteira com Chile e a Bolívia. Mas o que causou muita surpresa foi que o tremor, que foi considerado de forte intensidade, foi sentido em outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil. A plataforma Sentiu Aí, desenvolvida pelo Centro de Sismologia da USP para mapear atividades sísmicas em tempo real, tem vários pontinhos de registros desses tremores pelo país. A região de São Paulo foi onde mais pessoas deixaram relatos, todos por volta das 8h15 da noite. Na capital, esse paulistano relatou que percebeu o espelho do banheiro e o pendente da sala balançarem e que não ventava dentro desses dois ambientes porque estavam fechados. Disse que mora no 25º andar de um prédio. Outra paulistana, que mora no 22º andar de outro edifício, relatou ter sentido vibrações nos pés. Já esse internauta de Osasco, região metropolitana de São Paulo, descreveu que o tremor foi percebido por meio da parede do quarto, na qual estava encostada a cabeceira da cama. Equivaleu, segundo ele, ao tremor sentido sobre as pontes por onde transitam veículos. Na mesma cidade, outra pessoa disse que sentiu medo. Contou que ele e a esposa desceram até a portaria sem entender o que estava acontecendo. Outro registro em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, diz que até a água da piscina balançou, mas também há relatos da região metropolitana de Campinas. Em Indaiatuba, um usuário disse que sentiu o chão do prédio balançar. E em Americana, essa outra pessoa escreveu tremor moderado sentido a partir do 5º andar. Não há registro da cidade de Campinas no site, mas a Defesa Civil informou que foi acionada e fez uma vistoria na noite do terremoto para atender a queixas de moradores do bairro São Bernardo. Mas apesar do susto, por ser uma coisa nova, os especialistas dizem que esse evento não é tão surpreendente assim do ponto de vista científico, porque existe uma explicação. Hoje, no Giro Ambiental, estou ao lado do professor Álvaro Crosta, geólogo aqui da Unicamp. Professor, por que isso aconteceu? Vamos explicar para o pessoal. Então, como você disse, não é incomum que isso aconteça quando há grandes sismos, grandes terremotos na região da Cordilheira Andina. Isso porque nós estamos sobre a mesma placa tectônica, né? A placa sul-americana. E a placa ela é rígida, formada por rochas rígidas. Então, quando há um grande tremor lá, há a possibilidade dele se propagar e chegar aqui por reflexo desse evento dos Andes, embora já chegue bastante atenuado na nossa região. Quem mora em prédio sentiu mais? Isso, porque os prédios funcionam como pêndulos, né? Eles têm a base fixa na terra, mas a parte superior não. E eles são projetados, inclusive, para resistir a oscilações. Então, é comum que nos andares mais altos haja uma oscilação nesse sistema de pêndulo, né? Dificilmente sismos dessa magnitude lá nos Andes são sentidos por quem está na superfície aqui, mas quem está em andares altos de edifício pode sentir. Então, quanto mais alto, mais é o balanço, maior é o balanço. Maior é a movimentação pendular, né, da construção. Professor, o senhor comentou do sismo, né? Vamos retomar aqui uma expressão que muita gente talvez se lembra da escola, que são as placas tectônicas, mas a gente não está vendo, né, elas se movimentarem. O que são essas placas? Como é que elas estão se movimentando no globo? A crosta terrestre, na verdade, ela é rígida, mas ela é formada por placas. Então, é como se fosse um quebra-cabeça. Você tem pedaços, né, de placas que juntas formam a crosta da Terra, mas nas emendas dessas placas, que seriam o equivalente às bordas do pedaço do quebra-cabeça, há uma movimentação relativa de uma em relação à outra. Então, isso provoca os sismos. E também provoca os vulcões.
Não por coincidência, as zonas de terremotos são também as zonas onde estão concentradas a maioria dos vulcões. Esses abalos são previsíveis? Todos eles são? Não, a ciência não consegue prever, porque os terremotos, na verdade, são resultado de um acúmulo de tensões, de força, no encontro de duas placas, na junção de duas placas. E essa movimentação é muito pequena, da ordem de poucos centímetros, né? E quando acumula ao longo do tempo uma tensão grande devido a essa força de movimentação, aí ocorre o sismo e libera a tensão na forma de uma onda sísmica. Então a gente pode dizer que esse terremoto que ocorreu na Argentina foi uma parte da movimentação natural dessas placas. Isso. Nessas zonas sísmicas, na Argentina e o Chile tem bastante terremotos, né? Isso é muito comum, e justamente porque ali eles estão em cima dessa zona de encontro de duas placas. Tem uma placa que vem do Pacífico, entra por baixo da América do Sul, e a placa da América do Sul cavalga por cima da placa do Pacífico. O Brasil, especificamente, ele está em uma área de convergência? A gente sofre algum tipo de perigo, de risco, de ameaça? Não, o Brasil está no meio da placa. Então, a borda da placa está no Oceano Pacífico, no litoral do Pacífico, e a outra borda está no meio do Atlântico. Então, nós estamos bem no meio. O Brasil, então, é uma região protegida de ondas sísmicas, de terremotos, justamente pela posição dele. Mas ele pode sentir os efeitos, como eu disse, os reflexos, né, desses terremotos, tanto da região andina, como às vezes acontece também dos terremotos do meio do Atlântico. Isso já, por exemplo, em Santos já teve um tremor alguns anos atrás que veio do Atlântico e não do Pacífico. E é engraçado que a gente viu o pessoal já com uma abordagem apocalíptica, né? Meu Deus, o mundo vai acabar, o Brasil é um país tão privilegiado, agora só faltava essa. Não, calma, né? Calma, porque os sismos que chegarem aqui serão sempre muito fracos, né? Não vai ter um terremoto do tamanho, por exemplo, que tem no Chile, na Argentina, em outros países. Aqui não vai ocorrer. Menos mal, né? Professor, o senhor explica também, né, um ponto importante, que os locais em que esses tremores são sentidos provavelmente são próximos das chamadas zonas de fraquezas do subsolo. O que são essas zonas de fraqueza? Então, eu disse que nós estamos em cima de uma placa, né, e as placas são rígidas, mas nessas placas existem zonas de falhas e de fraturas. Ou seja, elas não são tão rígidas assim, elas se quebram ao longo do tempo e há uma pequena movimentação. Essas zonas são muito antigas, né, da ordem de centenas de milhões de anos, mas elas eventualmente podem ser reativadas, ou seja, ressurgirem devido a um terremoto maior, mesmo distante, mesmo lá no Chile. E acontece de algumas regiões do Brasil estarem próximas dessas zonas de falhas e fraturas. E essas zonas vão sentir mais esses movimentos do que as regiões que não estão tão próximas dela. Nós não vemos essas zonas, elas estão embaixo, né, na subsuperfície, então a gente não enxerga, mas sabe da existência delas por métodos indiretos, por geofísica e outros métodos de estudo que os geólogos e os geofísicos empregam. Professor, a gente sabe que o globo terrestre está em constante transformação nos últimos milhões de anos, continentes mudaram muito, a nossa forma, né, de configuração do mapa mudou muito. Com relação às placas propriamente ditas, é possível prever como que elas podem também mudar o comportamento ao longo dos anos? Elas estão se movimentando mais, menos? Ou vai ser sempre assim, cada dia é um dia de cada vez na ciência? É mais ou menos um dia de cada vez. Essa movimentação ela ocorre desde sempre, né? Basta lembrar que a América do Sul e a África já estiveram unidas há pouco mais de 100 milhões de anos. Isso era um único continente chamado Gondwana, né? E nós temos, por exemplo, feições geológicas exatamente idênticas na costa do Brasil e na costa da África. Fósseis, os mesmos fósseis e coisas desse tipo. Então isso mostra que nós já fomos um único continente e hoje estamos separados por milhares de quilômetros. Então a Terra está em constante evolução, como você bem disse, né? E essas movimentações vão continuar ocorrendo. Não creio que vão acelerar ou desacelerar, elas têm uma taxa que não é a mesma para todas as regiões, varia um pouquinho de região para região, mas também não tem grandes variações na mesma região ao longo do tempo. Muito importante, então, esclarecer essas dúvidas. Para a gente encerrar a nossa entrevista, professor, fazer uma pergunta muito importante que não pode faltar aqui no nosso roteiro. Em períodos de desinformação, de fake news, de internet, né, um ambiente tão fluido em que
mensagens são compartilhadas milhares de vezes, levando esse pavor, né, esse clima de medo para as pessoas, às vezes de forma equivocada. Qual que é o papel da ciência, qual que é a importância da gente também estar aqui nesse momento conversando sobre isso? Acho que é uma ótima pergunta, muito apropriada aos nossos tempos. Eu acho que a ciência nunca foi tão importante, né? E comunicar a ciência para a população, para a sociedade em geral, também nunca foi tão importante, porque a gente vê esses movimentos anti-ciências ou de negação da realidade, né? Então, acho que aí é que entra o papel do cientista e do jornalista, né? Justamente para esclarecer, para levar a boa informação, a informação factual, verdadeira, para a população. No caso de terremotos, né, as pessoas se espantam, às vezes, de um tremor, porque talvez não se lembre que já ocorreram outros, mas provavelmente alguns anos, eu lembro, alguns anos atrás, teve algo muito semelhante aqui na região, provavelmente 7, 8 anos atrás, eu também fui entrevistado pela imprensa, né, para comentar, só que passa o tempo, as pessoas esquecem, aí quando acontece, há um surto, mas isso nunca aconteceu antes. Não é verdade, né? Que já ao longo do tempo esses fenômenos se repetem e a gente tem que esclarecer a natureza deles. Pois é, aliás, uma dica aqui, né? Tomando a liberdade, professor, de dar dica para o pessoal de casa, se quiser assistir um bom filme que fale sobre esse movimento anti-ciência, assista ao filme Não Olhe para Cima. Olhe para Cima. O senhor, enquanto apaixonado por astronomia, deve ter assistido também, né? Isso. Aliás, nós temos um projeto exatamente nessa linha de esclarecer o real perigo que tem a colisão de um asteroide contra a Terra, de um cometa contra a Terra. Isso pode acontecer? Pode. Provavelmente daqui a milhões de anos. Que bom! Estou mais tranquila, posso viver minha vida em paz agora. Professor, obrigada pelo bate-papo, por esclarecer mais essa informação para a gente. Para você aí de casa, tem alguma dúvida? Pintou aí alguma dúvida sobre uma informação que você viu, uma mensagem que você recebeu no seu WhatsApp? Meu Deus, antes de desesperar, manda para a gente que o Giro Ambiental te responde. Até a próxima edição. Tchau. E a semana começou com o tempo estável e vai permanecer assim, viu? Hoje o sol aparece durante todo o dia e segue amanhã, quarta-feira, com pouca nebulosidade aqui em toda a região e sem previsão de chuva. A temperatura aos poucos vai subindo. Olha só, então aqui na minha tela, amanhã, quarta-feira, 25 de maio, sol aparecendo durante todo o dia, pouca nebulosidade, olha só. Mínima de 13 graus, para quem acorda cedo ainda está aquele friozinho, é bom colocar um agasalho, um casaco, mas ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 25 graus aqui na cidade de Campinas. Reforçando, hein? Daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem a 4ª reunião da Comissão Permanente de Educação e Esporte e às 4h30 da tarde, tem a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. As 2 reuniões com transmissão ao vivo da TV Câmara Campinas e também você pode acompanhar pelo nosso YouTube. O Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Então continue aqui na TV Câmara Campinas e nos vemos amanhã ao meio-dia com muitas informações da Metrópole de Campinas e, claro, aqui do Legislativo da Câmara. Até mais. Tchau, tchau.